Amados, muitos se perguntam por que tantas pessoas boas, de caráter limpo e coração voltado ao bem, ainda atravessam algum tipo de dor antes de partir. E por que algumas se vão tão cedo, com uma serenidade quase silenciosa, enquanto outras, que se comprazem no mal, permanecem por aqui muito mais tempo. Antes de entrarmos no tema, é preciso dizer uma coisa. A vida no corpo é uma espécie de prisão para a alma. Um confinamento suave, cheio de aprendizados, mas ainda assim um confinamento. Enquanto o fractal está aqui, ele respira dentro de limites que não escolheu e vê o mundo por uma fresta muito estreita. O espírito imortal é o átomo semente divino, dele nascem as superalmas, e cada superalma se divide em fractais, que descem para experienciar os mundos mais densos, especialmente aqueles que vibram em terceira dimensão, como é o caso da Terra. Cada fragmento carrega o todo dentro de si, ainda que não se lembre disso. Uma superalma jamais se arriscaria inteira nessas paragens tão pesadas, pois correria o risco de ficar presa nessa densidade por muito mais tempo do que o necessário. Por isso ela se subdivide. O comando e o direcionamento permanecem sempre na sua versão mais elevada, que observa de cima, serena, enquanto a parte menor caminha embaixo. E aqui vem um consolo enorme: o fractal nunca está desamparado, nem pelo seu eu superior, nem pelos amparadores benevolentes que o acompanham o tempo todo, sem descanso, até que a ascensão aconteça. Você nunca esteve sozinho, nem um único instante, mesmo nas noites em que teve certeza de que estava. O fractal só é incorporado quando está pronto. Até lá, ele permanece ligado à escola de almas onde aprende. E essa é a regra da casa. Ascensionar significa exatamente isso. Sair da prisão de um corpo denso que não pode deixar a crosta do planeta e finalmente respirar num ar mais leve. Estamos dentro de uma transição planetária. Atravessamos uma ponte que leva às dimensões de quinta e acima. Todos nós que viemos e ainda estamos aqui, encarnados ou já do outro lado, mas dentro da psicosfera da Terra seremos testemunhas vivas do que é uma passagem dessa magnitude. Sabemos que 2/3 da humanidade encarnada e a grande maioria daqueles que habitavam o astral do planeta vieram buscar o mesmo aprendizado que todos os demais, só que não alcançaram o conhecimento nem a vibração suficientes para atravessar os portais. Esses comporão o grupo dos exilados e seguirão para outros mundos ainda de terceira dimensão, a fim de completar o que ficou pela metade. O terço restante dos que estão encarnados, somado aos bilhões de almas que já partiram e permaneceram, formará a população inicial da Terra, no instante em que ela completar a sua travessia. Uma humanidade menor em número, porém muito mais luminosa em qualidade. Entre esses que já partiram, estão os que prestam auxílio nas colônias espirituais, estão os nossos guias mais próximos, e estão justamente as boas almas que desencarnam agora. Não é coincidência. Nunca foi. No astral começou há algum tempo uma triagem muito intensa. A necessidade de operários da luz cresceu de forma enorme, porque a imensa maioria dos espíritos que ali estavam começou a ser retirada, para ser encaminhada a um novo orbe de terceira dimensão, onde tomarão a forma física correspondente àquele mundo. E não vão todos para o mesmo lugar. Cada um segue para o orbe que corresponde à sua vibração individual, porque a atração é magnética e não admite favorecimento. Ninguém escolhe por eles, e ninguém escolhe contra eles. É a própria frequência que os conduz. Na hora do exílio, a dor e o desespero dos deserdados é imensa.
há choro e ranger de dentes, como já foi dito há muito tempo. Mas o consolo e o amparo são dados indistintamente a cada alma. Todas são consoladas, orientadas e profundamente amadas, pois o que as espera é mais um caminho longo e penoso rumo à ascensão. Exatamente como aconteceu com os exilados de outros mundos que um dia chegaram aqui. As boas almas que partem trazem em seu propósito o compromisso de se oferecerem a esse trabalho voluntário assim que deixarem o corpo. Tenha certeza, aquele seu familiar que era puro de coração está lá, de mãos dadas com os que choram, fazendo justamente esse serviço. Uma nova leva de trabalhadores da luz está indo agora, e não mais para as colônias espirituais, mas para as naves dos irmãos galácticos. Estão sendo incorporados às patrulhas galácticas. Uma vez varridos os comandos mais altos dos escuros, a limpeza passou a acontecer no plano físico, aqui mesmo, entre vocês. Acontece que certos trabalhos exigem uma aproximação muito rente à crosta e os galácticos não conseguem realizá-los por causa da densidade ainda reinante. Então os nossos entes queridos que se propuseram a isso passam a poder fazê-lo assim que desencarnam. Eis mais uma razão para entender por que gente boa está partindo. Isso também é sinal de que a retirada daqueles que se comprazem no mal já começou e vai se acentuar. Quando o amparo está pronto, a remoção não tarda. É sempre assim. Primeiro se prepara o abrigo, depois se move quem precisa ser movido. E é bom lembrar que ninguém é retirado da Terra ao acaso para executar tais trabalhos. Tudo está dentro do plano de alma, traçado antes mesmo de encarnar. O próprio espírito conhece o seu futuro antes de descer à matéria e faz a sua escolha sabendo de tudo de antemão. Como dizemos sempre, está tudo certo. Vivemos tempos épicos. Não é à toa que os olhos de toda a galáxia estão voltados para cá. Não é momento de se entristecer demais com a partida de familiares, amigos ou de quem quer que seja. Cada um cumpre o seu plano. E isso é nobre demais para que fiquemos questionando. Mesmo aqueles que são removidos merecem a nossa compaixão. A vibração que conseguimos enviar a eles tem um valor imenso, muito maior do que se imagina. Um pensamento de paz sincero atravessa distâncias que nenhuma nave alcança. Os umbrais mais baixos estão sendo esvaziados. E essa varredura será intensa, porque o tempo se esgota depressa. Restarão apenas as colônias espirituais, para onde vão aqueles que retornarão à nova terra. Enquanto houver nascimento de crianças aqui, essas colônias continuarão ativas. Saberemos que elas também foram desativadas a partir do momento em que cessarem os nascimentos. Depois disso ainda virão espíritos de fora, mas eles se corporificarão já na forma adulta, e isso já será outra coisa completamente diferente. Será o tempo da nova terra, o novo tempo. Muitos de vocês traçaram um plano de alma que permite permanecer encarnado por mais tempo, justamente para ajudar os demais aqui no plano físico. São os trabalhadores da luz em todas as suas categorias, inclusive os ancoradores, que apenas sustentam as boas energias, mesmo sem exercer nenhuma atividade aparente. Outros nada fazem porque já vieram prontos. Ainda que estejam dormindo, despertarão em breve, ou então durante e depois do evento. Muitos nem precisarão desencarnar e farão a transição e a ascensão da sua alma dentro do próprio corpo físico. É uma experiência que apenas uma minúscula parte dos espíritos de todos os universos se encoraja a viver. Encerro com uma recomendação simples. Não há motivo algum para se preocupar, a não ser com o cuidado de fazer cada um o seu melhor. Tudo está dentro de você, e nada do que você precisa virá de fora. Não existe erro na justiça divina. Você estará exatamente onde deveria estar.
Ninguém é desamparado, nem mesmo aqueles que deixarão o planeta. Não haverá tragédias como alguns apregoam, nem cenas dantescas de partidas em massa. Nem todos os que partem são deserdados, e nem todos os que herdarão a terra precisam partir. Então siga como sempre seguiu, com o coração leve. Comemore a vida, porque ela caminha sempre rumo à ascensão. Não importa quanto tempo leve para subir cada degrau da escada. A vida jamais cessa. A alma sempre será incorporada ao espírito, e este é eterno. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.